Dias de calor em Itália e de prevenção de danos. Há 27 cidades italianas em alerta vermelho, desde Trieste, no Nordeste, até Palermo, na Sicília. As autoridades dizem que desta vez as altas temperaturas são um risco para toda a população e não apenas para os grupos mais vulneráveis. Mas não é apenas a Itália, é que há uma nova vaga de calor a afetar a Europa. A Áustria registrou a temperatura mais alta desde que há registros, 41,2 graus. Foi na quarta-feira, perto da fronteira com a Eslováquia. O país enfrenta uma grave seca, assim como a vizinha Hungria. O rio Danúbio, que passa nos dois países, está em níveis historicamente baixos. Uma seca que afeta a central nuclear de Pax, a única na Hungria, porque depende da água do rio para arrefecer os reatores. O governo já avisou que a central vai reduzir a produção. Na Alemanha, um problema semelhante. Os níveis de água do Reno e de outros rios continuam a baixar, com consequências nos transportes e na indústria. A onda de calor atinge também valores máximos em toda a região dos Balcãs, com as temperaturas a chegar quase aos 40 graus. Aqui, a grande dificuldade é a seca e o combate aos incêndios. Na Sérvia, os bombeiros sentem dificuldades em acorrer a vários focos ao mesmo tempo. Em Dubrovnik, na Croácia, os turistas procuram sombras, com a temperatura a subir na costa do Adriático. A EasyJet vai ter novos donos. A companhia aérea low cost britânica confirmou a aquisição por parte da Apollo, uma empresa norte-americana de capital de investimento. Um negócio no valor de 6,6 mil milhões de euros. Para trás fica a Castle Lake, outro grupo norte-americano que também estava interessado. O negócio deve estar terminado até ao fim do primeiro trimestre do próximo ano. Mas primeiro, a Apollo precisa de encontrar um parceiro europeu. É que a União Europeia e o Reino Unido exigem que as companhias aéreas sejam controladas por entidades da região. A sede da EasyJet vai continuar a ser em Luton, a 50 km de Londres. Pelo segundo dia consecutivo, um homem afegão compareceu perante o Ministério Público grego. É suspeito de matar a escocesa Elizabeth Jane Ross, encontrada dentro de uma mala em Atenas. Um caso que está a ser seguido com muita atenção na Grécia e no mundo humanitário. O suspeito, de 26 anos, foi formalmente acusado de homicídio doloso, roubo e porte ilegal de arma de fogo, mas nega tudo. No fim, o juiz de instrução decidiu mantê-lo em prisão preventiva. Antes, o arguido tinha dito à polícia que encontrou a mulher morta no apartamento desta e que transportou o corpo para evitar problemas. Mas o Ministério Público aponta que o suspeito ficou com os cartões bancários da vítima e levantou dinheiro da conta dela. Também mandou mensagens aos familiares da mulher para impedir que a procurassem na Grécia. A mulher do suspeito, de nacionalidade norte-americana, está a colaborar com as autoridades. Aliás, foi ela própria que contactou a polícia depois de considerar o comportamento do marido suspeito. Os dois conheceram-se na Grécia em atividades de voluntariado junto dos refugiados e acabaram por fundar uma organização humanitária. Foi através dessa organização que conheceram a vítima. Uma mulher de 47 anos foi detida depois de 4 homens terem sido esfaqueados em Covent Garden, no centro de Londres, na quarta-feira. Os serviços de emergência responderam a relatos de um ataque violento neste movimentado bairro comercial por volta do 12:30. Os paramédicos prestaram assistência aos 4 homens com idades entre os 34 e os 52 anos. Levaram-nos depois de urgência para o hospital. 2 vítimas continuam internadas com ferimentos que não colocam a vida delas em risco. As outras 2 já receberam alta. Testemunhas relataram ter visto agentes da polícia a usar tasers para deter a suspeita, que era conhecida na zona. Foi apreendida uma tesoura que terá sido a arma do ataque. A rua ficou isolada durante várias horas e a ambulância aérea mobilizada aterrou numa praça próxima do local. O caso está em investigação, mas a Polícia Metropolitana de Londres sublinhou que não há indícios de ligação a terrorismo. As autoridades acreditam que a suspeita pode ter problemas de saúde mental. O ex-chefe da junta militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, chegou a Bangkok para a primeira visita à Tailândia desde que se tornou líder civil. É uma tentativa de melhorar a posição diplomática da antiga Birmânia e ganhar legitimidade política após anos de isolamento.
Enquanto general, Laing liderou um golpe militar em 2021 que derrubou a líder democrática Aung San Suu Kyi. Seguiu-se uma guerra civil que já causou a morte de mais de 100 mil pessoas. Laing assumiu o cargo de presidente de Myanmar em abril, na sequência de eleições orquestradas pelo Estado. Desde então, Myanmar procura reaparecer na cena diplomática. Após o golpe militar, a União Europeia excluiu os líderes mianmarenses das cimeiras de alto nível. Mas a Tailândia e outros países do Sudeste Asiático têm tentado normalizar as relações com Naypyidaw. The barge sinking operation has been postponed by one day. The reason behind this decision is the safety of the divers involved in this operation. Following the destruction of that Peugeot rock formation, the Danube's flow has changed, creating currents that are too strong to carry out a safe controlled sinking. În urma analizei pe care am realizat-o în această ședință operativă, s-a luat decizia ca operațiunea de scufundare a celor 4 barge să continue începând de mâine dimineață, în condiții de siguranță, în așa fel încât să nu ne prindă seara cu această activitate. Este posibil să fie o suplimentare a bugetului alocat, având în vedere că identificăm noi soluții de intervenție. O afundamento das barcaças assinala a fase final da operação iniciada após a detonação da formação rochosa de Pajuaya. As embarcações vão formar uma barreira artificial para desviar uma maior parte do caudal para a central nuclear de Cernavoda. Vestea bună este că în toată perioada până la începutul săptămânii viitoare vorbim despre o stabilizare a debitelor de 1400 de metri cub pe secundă. Prognoza indică faptul că am câștigat 2-3 zile în plus pentru menținerea debitelor minime în vederea funcționării centralei de la Cernavoda. No entanto, os especialistas alertam que esta estabilização não é suficiente para elevar o nível da água entre 10 e 12 centímetros e garantir o funcionamento seguro do reator 2 de Cernavoda. Continua a ser essencial afundar as 4 barcaças. A Ucrânia atacou 2 refinarias de petróleo russas a centenas de quilómetros da fronteira num ataque durante a noite, afirmou quinta-feira o presidente Volodymyr Zelensky. Por sua vez, a Rússia também prosseguiu com os ataques, atingindo uma estação ferroviária e um navio comercial na Ucrânia. O presidente ucraniano afirmou que os ataques estavam a reforçar as perspectivas para a diplomacia e que a Rússia tem de escolher a paz. A ofensiva surgiu na sequência do assalto da Rússia a Kiev, que matou pelo menos 17 pessoas na terça-feira e feriu dezenas de outras numa altura em que Kiev enfrenta uma escassez de mísseis interceptores. Zelensky afirmou ainda na quarta-feira que tinha falado com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, sobre a obtenção deste tipo de mísseis. Ambos os lados têm vindo a intensificar os seus ataques de longo alcance nos últimos meses, o que levou a um aumento acentuado do número de mortes de civis. Kiev tem lançado um número recorde de drones contra a Rússia, enquanto Moscou tem lançado um número sem precedentes de ataques com mísseis. Em julho, os ataques russos mataram pelo menos 377 civis e feriram outros 2.129 na Ucrânia, tornando este o mês mais mortífero da invasão desde abril de 2022. Hiroshima assinalou os 81 anos do lançamento da bomba atómica sobre a cidade por parte dos Estados Unidos. O autarca local criticou as grandes potências por travarem guerras e sublinhou que continuam a recorrer a ameaças nucleares. Pediu-lhes que deixem de justificar a posse deste tipo de armas como método de dissuasão. NPT 再検討会議では過去2回に続き成果文書が不採択となりました。その原因は他国に責任を転嫁し自国の行動を正当化する為政者の言動にあります。核兵器の非人道性を軽視し自国の繁栄のための武力行使を認めることは暴力を伴う報復の連鎖を許容し第3の広島、長崎を作り出すことになりかねません。Foi a primeira vez que a chefe do governo do Japão assistiu a esta cerimónia nessas funções. O ministro da Defesa já pediu um debate sem tabus. Cresce o receio de que o executivo possa flexibilizar os princípios antinucleares, apesar da narrativa oficial em sentido oposto. 我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として
核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。O bombardeamento de Hiroshima, a 6 de agosto de 1945, destruiu a cidade e matou 140 mil pessoas. Uma segunda bomba, lançada 3 dias depois sobre Nagasaki, fez 70 mil vítimas mortais. A rendição do Japão, a 15 de agosto, pôs fim à Segunda Guerra Mundial e a quase meio século de agressão japonesa na Ásia. Inaugurada a 6 de agosto de 1966, a ponte 25 de abril assinala 60 anos. Considerada a maior obra pública realizada até então em Portugal, a travessia que liga Lisboa a Almada continua a ser a mais utilizada sobre o Tejo, com cerca de 150 mil veículos por dia. Construída durante o Estado Novo, a ponte destaca-se pelo vão principal de 1.013 metros, o maior da Europa, numa travessia que combina os dois tipos de circulação, rodoviária e ferroviária. Apesar das vantagens para a mobilidade, a construção implicou o desalojamento de milhares de moradores do Vale de Alcântara e desde a inauguração a portagem passou de 10 escudos para os atuais 2,25 euros, gerando contestação. As Infraestruturas de Portugal garantem inspeção e manutenção permanentes da estrutura, com um custo médio anual de 1,6 milhões de euros. Está ainda prevista uma nova travessia rodoferroviária entre Chelas e o Barreiro e uma ligação rodoviária entre Algés e a Trafaria.